Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai, estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Queremos meditar sobre o tema: o Espírito Santo me faz clamar, Pai, meu Pai, e a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, meu Salvador. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que também a exemplo de Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus, possamos nós declarar que a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Se por um lado há momentos na vida em que as palavras desaparecem por causa da dor e do sofrimento, quando nós então enfrentamos sofrimentos por uma enfermidade, problemas familiares, dificuldades financeiras, culpa, medo, e já não sabemos mais o que dizer, às vezes conseguimos apenas clamar e dizer: Senhor, ajuda-me, ou ainda cheios do Espírito Santo exaltar a Deus. A grande diferença nessas duas questões, entre as angústias e um coração agradecido e que está cheio da presença de Deus e do Espírito Santo, é o foco aonde estão as soluções para os nossos problemas. Aquele que está com medo e não olha para o ponto certo de referência, isto é Deus, apenas vai se lamentar, murmurar e ver nos problemas o próprio problema e não a solução, não o remédio. Mas aquele que busca no Senhor, busca na palavra, vai encontrar em frente às dificuldades a presença da cruz de Cristo e clamará ao Senhor dizendo: Pai, meu Pai, ou Senhor, ajuda-me. Afinal de contas, esta é a esperança do cristão. As pessoas que não buscam a Deus tendem a olhar para os problemas e dimensionar ainda mais os sofrimentos pelos quais estão passando, e não conseguem desapegar-se desses sofrimentos, pois não olham para o objetivo que pode dar a salvação, dar a solução para as dificuldades pelas quais estão enfrentando. Ou seja, enquanto o ser humano não olhar para Deus, não olhar para Jesus que morreu por nós, nós nunca vamos encontrar a paz verdadeira para a solução de todas as nossas angústias e dificuldades. E é exatamente nesse contexto que a palavra de Deus neste final de semana, neste domingo, nos encontra. Ela começa dizendo: busque a Deus, confie, ó igreja, no teu Senhor, confie no Rei que te recebe na sua presença. Ela não diz: tenha mais fé, tenha uma fé mais forte, mas ela nos apresenta aquilo que Deus fez por nós. Todos os 4 textos que nós vimos até agora, na leitura de hoje, nos apresentam Deus como sendo aquele que resolve todas as nossas situações, as nossas dificuldades. Vejamos o texto de Gálatas que nós ouvimos, Gálatas 4, versículo 4 a 7. Destacamos o versículo 4 e 5 que diz assim: quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Percebam, a ação nunca é do ser humano indo em direção a Deus, mas Deus descendo ao encontro do ser humano para salvar e solucionar os nossos problemas, tirar o medo, tirar as angústias pelo perdão e a certeza de que por causa de Jesus e sua obra redentora, nós então estamos na presença do próprio Deus. Por sua vez, o próprio texto de Gálatas, no versículo 6, nos diz: Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Você já recebeu esse Espírito? Sim, todos que são batizados já têm o Espírito de Deus em seu coração. E é esse Espírito de Deus que nos move, nos instiga a estarmos na casa de Deus a cada nova oportunidade. E feliz é a pessoa que dá ouvidos ao Espírito Santo, pois encontra no Senhor Jesus a satisfação para todas as suas necessidades. Por sua vez, o texto de Lucas,
mostram o resultado dessa ação de Deus. E juntos com Maria nós somos convidados então a exaltar e dizer: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o seu espírito está alegre, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Percebam a sequência, e uma sequência maravilhosa. O Filho foi enviado, o Espírito é enviado, a fé então é criada, e a boca começa a louvar, a exaltar, a reconhecer que depende da graça e do poder de Deus. Por isso o nosso tema está bem claro: o Espírito me faz clamar, Pai, meu Pai, e a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, meu Salvador. Isso nos mostra que, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não viermos na igreja, como é que temos a palavra pregada para gerar fé e confiança? E se não tem palavra, como é que o Espírito Santo então vai agir em nosso coração? É por isso que é preciso sempre de novo, durante a semana, eu cauterizar a minha mente com aqueles pensamentos, contra aqueles pensamentos que dizem: hoje você não precisa se preocupar, nos próximos meses você não precisa ir na igreja. Pelo contrário, devemos estimular a nossa mente dizendo: eu preciso me organizar para que no final de semana, ou quando eu tiver culto novamente, eu esteja na casa de Deus, em comunhão com a palavra, para que o Espírito Santo novamente me instigue a clamar, Pai, meu Pai, para que o Espírito Santo novamente me ensine a dizer: Deus, socorro, me ajude, eu estou precisando da tua bondade e da tua misericórdia. Se por um lado a lei me aponta aquilo que eu devo dizer, ou melhor, que eu devo fazer e dizer também, mas não consigo, pois a lei ela é categórica, que ninguém consegue ser salvo pelas suas obras, do mesmo modo, em contrapartida, nós então encontramos no Evangelho que diz: venha, busque no Senhor Jesus toda a ajuda que você precisa para viver, e você viverá. E o Evangelho é fabuloso. Ele não diz: faça algumas coisas, quando você alcançar um determinado nível de fé, então você vai ser chamado ou aceito por Deus. Pelo contrário, o Evangelho vai nos mostrar do começo ao fim que é Deus que vem ao nosso encontro e vem nos socorrer em todas as nossas angústias e nossas necessidades. Deus não fica esperando que nós nos tornemos bons o suficiente para sermos seus filhos. Ele veio até nós e resolveu essa situação caótica na qual nós estamos por natureza pecaminosa com a obra redentora do Senhor Jesus. É preciso entender com clareza que Deus enviou o seu próprio Filho. E Paulo diz que quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Observe quem toma a iniciativa: é o ser humano? Claro que não. Deus enviou o seu Filho. O Filho veio, o Filho viveu debaixo da lei, assumiu toda a responsabilidade que era nossa. E o Filho então nos liberta com a sua morte, com o seu sangue derramado lá na cruz. E Deus nos tornou então, por causa daquilo que o seu Filho fez, nos tornou seus filhos, amados e salvos por causa do amor incondicional de Jesus Cristo. A nossa salvação não começa em nós. Deus começa a salvação em nós, realiza em nós a salvação e concretiza essa obra em nós por causa daquilo que Jesus fez. Isaías 61 já anunciava essa obra. O profeta fala daquele sobre quem está o Espírito do Senhor e que anuncia boas notícias, libertação, consolo e restauração plena, sem que ficasse alguma fagulha para que o ser humano ainda tivesse que aparar algumas arestas ou dar uma punida. Não, Deus já resolveu completamente tudo aquilo que nós precisamos. E aí você diz: pastor, mas por que então eu tenho tanta dificuldade de permanecer firme na fé? Eu tenho tantas dificuldades em optar permanentemente em estar na presença de Deus e ouvir a palavra? E a resposta é bem simples, você já sabe: por causa do pecado original que nós carregamos dentro de nós,
que nos faz sempre de novo nos desviar e achar que os caminhos que o mundo nos oferece são prazerosos, pois são caminhos visíveis. Nós então achamos que ali nós vamos encontrar segurança. Mas você mesmo talvez já tenha experimentado que toda vez que você tentou resolver a sua vida por conta própria, sempre foi para um caminho errado, sempre foi para a ribanceira, e lá acabou caindo, e ali, se não tivesse a mão do Senhor Jesus estendido imediatamente até a tua presença, para te segurar e amparar, você hoje não teria voltado para a casa do Senhor e nem mesmo em comunhão com o Senhor. Vejamos no final da leitura do texto de Isaías, ele utiliza uma imagem muito bonita: o Senhor fará com que brote a salvação. Estamos no nosso estado entrando num período bem caótico, que é o período da falta de água, o período da seca. E logo muitas plantas que nós temos em casa, se não forem regadas com abundância, vão morrer. Assim é a vida do ser humano, algo muito similar. Se não for regada com a palavra de Deus, ela seca, morre. Mas cada vez que recebemos a palavra, ela brota para a vida que dá vida e vida eterna. Vivemos então, por causa da palavra, na comunhão com o Senhor. A salvação brota porque Deus faz brotar, porque o Espírito Santo intercede por nós. Como diz o texto de Gálatas, Deus enviou o Espírito do seu Filho para estar em nosso coração. E aí eu digo, todos nós que já fomos batizados com água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, independente se quando criança, ou quando no finalzinho da nossa vida, ou se foi recente ou há muito tempo, todos nós já temos o Espírito Santo em nosso coração para interceder e cuidar de nós. Por isso, é preciso que nós tenhamos o cuidado de manter a palavra de Deus bem à frente aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, a fim de que, quando ouvirmos a palavra do Espírito Santo, então tenha terra fértil para trabalhar, pois ele trabalha agindo, fazendo com que a palavra ouvida frutifique. Não é por uma obra do acaso, não é num passe de mágica, num milagre, do simplesmente agora aconteceu, não. Deus escolheu o caminho de ouvirmos a palavra para que seu Espírito Santo nos convença do nosso pecado e nos convença que somos dependentes da graça e do amor de Deus. Vejamos, séculos depois do profeta Isaías, em Nazaré, Maria recebeu a notícia de que o Salvador viria ao mundo por meio dela. Imagina que notícia escandalosa ao seu coração. Por séculos, cada vez que nascia um menino, se especulava: seria este o libertador de Israel? O povo esperava um Salvador, mas Deus vai ao encontro dessa jovem, desta mulher, e diz: por meio de você haverá de nascer o Salvador do mundo. Quem era Maria? Talvez uma moça qualquer do vilarejo onde vivia. Era uma virgem que Deus escolheu para, por meio dela, torná-la a mulher mais abençoada entre todas, para que, por meio desta mulher, pudesse vir um Salvador e fosse conhecido no mundo inteiro, este homem chamado Jesus, que é aquele que morre em nosso lugar. Ela recebeu uma promessa. Quando Maria chega à casa de Isabel, Lucas diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aqui está uma verdade importante: onde Cristo é anunciado fielmente, o Espírito Santo age por meio da palavra. Talvez muitos amigos nossos, pessoas queridas que vêm com frequência aos cultos, dizem: mas a minha vida não parece não mudar. E aí eu pergunto: tem prestado atenção na pregação do Evangelho? Ou tem sentado nos bancos e tem deixado a mensagem passar, saindo pelas portas, ou apenas ressoar no seu ouvido e não a deixa entrar no coração, pois está com o coração tão ocupado com a imundície que nós vivemos no nosso dia a dia, dos nossos pecados, pensando nas preocupações, que não consegue esvaziar seu coração para ouvir a palavra? Provavelmente não tem a ver com falta da pregação do Evangelho, mas tem a ver com que nós fechamos os nossos ouvidos, os cauterizamos para o Evangelho e deixamos eles apenas como
fonte de referência para que o mundo nos ensina e nos apresenta como sendo agradável. Devo dizer, todos nós devemos constantemente dizer: Senhor Jesus, tenha misericórdia desse miserável pecador, não me lances fora da tua presença, pois se eu sair da tua presença, o que restará da minha vida, a não ser a espera pela condenação eterna? Mas aonde Cristo é anunciado, aonde o Evangelho é anunciado, não há como ficar inértil, não há como ficar parado, não há como não ser transformado pela palavra. A fé não nasce da nossa força de vontade, não é a emoção humana que cria a fé, não é a eloquência do pregador que converte o pecador. O Espírito Santo cria e fortalece a fé por meio da palavra de Cristo. Vocês lembram do texto de Romanos 10, 17, que fala que a fé vem por meio da pregação, que é a respeito de Cristo Jesus, vem por meio de ouvir a palavra? Não é outro caminho. Não é por automeditação, não é por livros de autoajuda, isso não resolve a nossa situação. O que resolve a nossa situação é nos colocarmos na presença do Senhor, e é por isso que Deus constituiu a sua igreja neste mundo, para que esta igreja seja a noiva do rei, que recebe esta igreja e receberá no tempo certo no seu reino, enfeitada com fios de ouro, para que a palavra pregada realmente continue produzindo frutos. E esta igreja então transformada, as pessoas que antes não temiam a Deus, agora transformados pelo Evangelho, convencidos de que precisam estar na comunhão com o Senhor, estejam então plenamente agradáveis aos olhos de Deus, não porque se esforçou muito, mas porque disse: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer a não ser a minha multidão de pecados. Então o próprio Deus dirá: vinde benditos, porque o reino dos céus é preparado desde a fundação do mundo. O Espírito Santo cria e fortalece a fé. E como ele age? Por meio da palavra. Eu repito isso com frequência para que eu não esqueça da necessidade que eu tenho de estar em comunhão com esta palavra. O Espírito Santo nos faz dizer: Pai, meu Pai. É o que nos lembra na Gálatas capítulo 4, versículo 6, que afirma: Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que me faz exclamar: Pai, meu Pai. Paulo não está dizendo simplesmente que nós decidimos chamar Deus de Pai. É Deus que envia o seu Espírito, para que esse Espírito nos convença do nosso pecado e diga: eu dependo desse Deus bondoso. Eu ouvi na palavra que tem um Salvador, que se chama Jesus, e eu quero esse Salvador para a minha vida, para me dar a vida eterna. Isso o Espírito Santo faz em mim, pois quando eu ouço a palavra, o Espírito Santo então trabalha. Lucas registra que Maria anuncia a grandeza do Salvador, e ele faz isto porque o Espírito Santo produziu essa transformação na vida desta mulher, que agora pode louvar, porque ela ouviu a palavra, o Espírito Santo agiu e ela confiou, e naturalmente a resposta é o louvor. Assim acontece conosco. Nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo então trabalhou em nosso coração, gerou a fé, e a nossa boca agora e os nossos atos proclamam a glória, a grandeza do nosso Deus em nossa vida. Percebam, observem, Maria não anuncia a própria grandeza, ela anuncia a grandeza do Senhor. Assim são todos que são transformados pela palavra em Cristo Jesus. Todos eles reconhecem que são incapazes de buscar a Deus por conta própria, e que são incapazes de exprimir qualquer sentimento de louvor a Deus, mas quando ouvem a palavra, dizem: eu preciso mais desta palavra, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ouvir mais para entender um pouco mais. E a tendência natural daquele que confia no Senhor, no final da vida, se pudesse escolher entre riquezas do mundo, iria dizer: eu quero ouvir mais a respeito do meu Salvador, eu quero poder conhecer mais esse Deus que me foi tão bom durante toda a minha vida. Assim é a vida do cristão. Ele busca
dependência em Cristo, não confia nas suas próprias forças. O Evangelho não diz, olhe para dentro de você e descubra que é suficientemente bom. O Evangelho diz, olhe para Cristo, pois a tua real situação não tem solução se Cristo não estiver na tua vida. Maria olha para Cristo, Isabel olha para Cristo, Isaías aponta para a salvação de Deus em Cristo Jesus. Paulo anuncia o Filho enviado pelo Pai. E o Salmo 45 apresenta a figura do rei, a alegria daqueles que pertencem a ele. O Salmo descreve a entrada da noiva na presença do rei com alegria e termina proclamando que o nome do rei será lembrado de geração em geração e que os povos louvarão este rei para sempre. Para nós, esta linguagem, se lá no Antigo Testamento ficava mais fácil nos enxergar realmente a estrutura de um rei, de um reinado terreno, para nós, por causa da obra redentora completa em Cristo Jesus, e que apresenta no Novo Testamento, de modo claro e transparente, a igreja como sendo a noiva, então nós entendemos, lendo o texto do Salmo também, de que essa noiva ao qual o Salmo se refere, é a própria igreja cristã, que será apresentada toda enfeitada, toda ornada na presença de Deus. E ele, Cristo, é o Rei verdadeiro. Ele não veio para destruir o pecador, mas para resgatar e levar para casa aqueles que, arrependidos dos seus pecados, esperam ansiosos pela salvação que só o próprio Senhor pode dar. É o Rei que recebeu a coroa de espinhos, que carregou sobre si o peso da nossa culpa, para que nós pudéssemos andar de cabeça erguida e dizer, eu posso estar erguido neste momento, porque o meu Rei, o meu Salvador me resgatou e me deu vida e vida plena. E este Rei tem um reino cujo é de eternidade a eternidade, não tem fim. Por isso a igreja canta, louva, exalta, não porque a vida seja sempre fácil, mas porque o seu Rei, o Senhor, venceu. Isaías, como já falamos, mostra que Deus transforma a vergonha em alegria. Isaías também fala da alegria, da restauração e da salvação. Por isso não devemos desprezar a pregação. Talvez a congregação pareça e seja pequena, e nós somos assim. Talvez o pregador pareça cansado, sem uma voz bonita, aveludada, agradável para se ouvir, mas sem grande eloquência, mas não deixa de anunciar a palavra que nos aponta para Jesus. Talvez alguém pense que a palavra não está produzindo resultados, e nós somos prova viva disso. Quantas e quantas pessoas já passaram por aqui, vieram alguns cultos, foram embora, vieram outros tantos e foram embora. E talvez você diga, mas eu já falei, já convidei tantas e tantas pessoas para estar comigo na casa do Senhor, eu tenho sido fiel à palavra do Senhor, mas eu não vejo a igreja encher-se de gente como em outras denominações. Lembre-se, a eficácia da palavra não depende da aparência do momento. Cristo está presente em sua palavra, e o Espírito Santo trabalha por meio dela. Talvez aquelas pessoas que hoje não estão conosco, mas pelo fato de você testemunhar a respeito de Cristo, no determinado tempo reservado por Deus, retornarão à casa do Senhor, se não aqui, numa outra denominação, ouvindo e crendo para que sejam salvos em Cristo Jesus. É claro, e eu como servo de Deus, membro desta congregação, eu quero que as pessoas venham e estejam conosco, para que vivam a mesma alegria de ouvir a palavra pregada, lei e evangelho, com a mesma clareza que nós temos ouvido. É claro que eu quero que estejam aqui, mas se elas não vierem para cá, e forem para outro local, que Deus abençoe para que ouçam o evangelho. Agora, eu não posso esquecer de uma coisa, isso não me dá o direito de desistir de testemunhar, de desistir de vir na casa de Deus, de desistir de estimular as pessoas para que se dediquem e se inclinem na presença do Senhor. A minha função é semear, ser um semeador da palavra, seja em terra fértil, terra fofa, terra árida ou até mesmo no asfalto. Jogue a semente.
a quem você encontrar, para que essa semente possa ser vista no mundo inteiro, e pelo menos aqueles a quem nós anunciamos possam ser salvos. Não confie na sua própria força, é preciso que eu ouça a palavra. Ore para Cristo, nós já sabemos disso. Ore como um filho fiel ao Senhor. Afinal de contas, nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus. E como diz o texto de Gálatas, capítulo 7, nós receberemos as bênçãos que Deus tem reservado para os seus filhos. Essas virão no tempo certo. Algumas nós já desfrutamos na nossa atualidade, outras nós veremos na plenitude da graça de Deus na eternidade. Diferentemente daquilo que muitas igrejas ensinam, dizendo, já que você é filho de Deus, exija riquezas neste mundo, peça e Deus há de honrar a tua fé e assim por diante. Não caia nessa ladainha. Isto é uma mensagem diabólica que tem feito muitos cristãos, entre eles muitos luteranos, abandonarem a fé, fazendo confiar apenas nas riquezas terrenas. Não é isto que a palavra de Deus nos ensina. Ela diz: confie no Senhor, e aquilo que Deus acha e considera útil para a tua vida neste mundo lhe será concedido. E as outras riquezas Deus está guardando para você no tempo certo, para quando elas vierem você saiba desfrutar. É algo do tipo: imagine uma criança de 4, 5 anos receber em suas mãos a chave de um carro. Vai saber dirigir? Claro que não. Precisa receber no tempo certo. Assim, quando adulto, poderá, se tiver juízo mental, talvez tendo habilitação dentro das ordens instituídas num país, poder ser um bom motorista. Mas fora das regras, não haverá de ser um bom motorista. Do mesmo modo, se tem bênçãos que nós recebêssemos hoje, do jeito que nós gostaríamos de receber, provavelmente essas fariam com que nós desprezássemos na sequência, na nossa vida, da pregação do Evangelho. Por isso, quando vier o sofrimento, diga: Senhor, me conceda tudo aquilo que tens reservado, até mesmo o sofrimento, para que eu aprenda em minhas dificuldades a confiar plenamente na tua graça. E é preciso que eu entenda, possamos então concluir que os 4 textos deste final de semana nos conduzem para uma única grande verdade. O Salmo 45 apresenta o rei e a alegria daqueles que pertencem ao Senhor. Nós já ouvimos isso. O texto de Isaías 61 anuncia a salvação que Deus faz brotar e que naturalmente produz um louvor que transcende aquilo que nós sentimos em nosso coração. Gálatas, por sua vez, nos mostra o centro de tudo isso. Deus enviou o seu próprio Filho, nos mostrando que por causa de Jesus, realmente nós somos abençoados e guardados por este Deus para a vida eterna. Por sua vez, o texto de Lucas nos mostra o resultado dessa ação de Deus que vem ao encontro por meio da sua palavra, por meio da ação do Espírito Santo, que nos apresenta a Cristo e nos ensina a louvar com Maria, dizendo: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor e o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Percebamos a sequência: Cristo vem, Cristo é anunciado, o Espírito Santo age, a fé nasce, o pecador recebe a adoção de filho, não é mais uma criatura tão somente, mas é chamado de filho, e nos momentos difíceis de aflição, na sua vida é carregado nos braços do próprio Senhor Jesus. Então, a boca desse pecador arrependido, transformado pela palavra, professa, anuncia a grandeza do Senhor. Por isso a igreja não precisa inventar um novo evangelho, precisa continuar falando de quem? De Jesus, ponto. Como? Use toda a tua criatividade para falar de Jesus para as pessoas. Estou com quase meio século de vida, falta meses para completar, mas desde que ainda estava no ventre da minha mãe, sempre fui na igreja, levado pela minha mãe ou meus pais, depois agora sozinho, depois fui instruído, sempre de novo os pregadores me anunciaram: Cristo é o teu Salvador, de formas diferentes, pontos diferentes, mas sempre a mesma mensagem: não há outro Salvador a não ser em Cristo Jesus. Cristo é o Filho enviado pelo Pai, que nasceu de mulher, Cristo viveu debaixo da lei, Cristo cumpriu esta lei em nosso lugar, Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou,
Cristo nos libertou, Cristo nos tornou filhos de Deus por causa da sua obra na cruz, e o Espírito Santo foi enviado ao nosso coração. Por isso nós também hoje podemos dizer: Pai, meu Pai. Talvez você esteja hoje enfrentando uma situação que não entende, um sofrimento que tem te causado tormento e até mesmo desespero. Talvez em algum momento desses sofrimentos você já pensou: e se eu tirasse a minha vida? Terminaria com todos os meus sofrimentos? Nunca pense isso. E quando vier esse pensamento, diga: Senhor, me ajude, porque o diabo está semeando a discórdia em meu coração, fazendo com que eu pense coisas que não agradam a Ti que me resgatou. Talvez sua fé esteja fraca, cansada, seu coração esteja muito abatido. Então olhe primeiro para dentro de você e diga assim: e agora? Quem haverá de me libertar deste sofrimento? Pois é o que eu tenho no meu coração. Mas também olhe para Cristo e, acima de tudo, diga: bom, se meu coração me acusa e diz que eu não sirvo para nada e deveria exterminar até mesmo a minha vida, aquilo que a palavra de Deus colocou no meu coração, a certeza, a convicção de que Jesus é meu Senhor e Salvador, isto me basta. Então, tudo aquilo que não presta, que eu tenho no meu coração, o próprio Deus, o Espírito Santo, irá trabalhar para me convencer de que aquilo não tem valor algum, porque o que vale na minha vida é o próprio Senhor Jesus, que está no meu coração, porque ao ouvir a palavra, esta palavra entra nos meus ouvidos, vem ao meu coração, que movido por esta palavra, então me faz eu ter a fé racional. De que jeito? Como diz a medicina, que o que oxigena o coração, que nos faz ter bons pensamentos, é o sangue pulsado ao cérebro, que oxigena o nosso cérebro, e então este cérebro oxigenado haverá de ter clareza e poderá verbalmente dizer: tudo isto que eu tenho ouvido é a respeito do meu Salvador. Me instiga sempre de novo a olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu dependo da Tua graça, eu quero estar sempre na Tua presença. Que assim possamos nós, ao examinar nosso coração, ver que não tem nada de bom, dizer: Senhor, socorre-me, porque eu sozinho não tenho salvação. E então, exemplo de Maria, possamos dizer: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, meu Salvador, que agora, por Sua palavra, me convence de que eu não estou mais sozinho, mas sou filho amado pelo próprio Deus, que enviou o Espírito do seu Filho ao meu coração para habitar comigo, e agora então eu tenho a certeza que por causa de Jesus eu sou salvo. E que o bondoso Deus, que nos dá a paz que excede todo humano entendimento, nos convença por Sua graça e bondade, que agora somos aceitos e amados incondicionalmente pelo próprio Deus, que não se esquece de nós em momento algum. Em nome de Jesus, que assim seja sempre. Amém.